Meus amigos, minhas amigas, estamos de volta aqui no Portal do José. Nós temos muitas responsabilidades, porque nós temos que manter acesa a esperança que o Brasil é viável, que o Brasil pode ser uma nação muito melhor do que os caminhos que nos preocupam nos dias de hoje, né? Se você assiste os telejornais e fica com a pulga atrás da orelha porque aquilo que o apresentador diz não corresponde muito com a realidade que você está vendo e o seu desconfiômetro fica muito aceso e você cai no Portal do José em outros lugares, seja bem-vindo, se inscreva agora, vai no cantinho do vídeo, pumba, clica ali porque a gente está chegando a quase 100 mil pessoas como você, que desenvolve esse sentimento e essa expectativa de estar participando dos papos e contribuindo com um futuro melhor para o nosso país, né? Aqui atrás eu coloquei uma tela de Raimundo Rodrigues, que é um artista plástico, que é meu amigo, que tem obras lá no Lapa Café junto com outros 30 artistas, porque eu fui motivado por uma fala que eu vi da Zélia Duncan nas redes sociais, onde ela mostra uma certa angústia do que estão sofrendo artistas no Brasil. Os artistas, de uma maneira geral, são considerados erroneamente como tendo uma posição política de esquerda. Isso é um equívoco abissal, porque artista, durante toda a sua existência, sempre foi um ser contestador do status quo, do governo, das questões sociais, da mesmice social, e muitas das vezes, em muitos regimes, foram demonizados. Os artistas hoje no Brasil estão sofrendo cerceamento de espaços, censuras, objeções, discriminações, então a gente não pode deixar morrer os artistas que estão à nossa volta, nem os que estão dentro da gente. Nietzsche tinha uma frase muito interessante. A frase era mais ou menos assim: a vida sem a música é um erro. Eu até faria aqui uma adaptação da frase de Nietzsche, com permissão do espírito dele, dizendo que a vida sem arte é um grande erro. E esse governo está fazendo uma coisa muito ruim com o espírito do povo brasileiro. Porque tentar atacar artista, gente, a gente está partindo assim por uma espécie de evangelização artística no Brasil, né? Onde esse estilo de música, ou esse tipo de arte ligado a religiões, está tendo muito mais consideração, muito mais respeito do que a arte de uma maneira geral, o que demonstra ser um grande erro desse governo. E não só esse erro, esse governo também está ideologizando outras categorias. Para esse governo, na fala do ministro da Educação, com C cedilha, é bom sempre lembrar isso, porque o nosso ministro, de vez em quando, ele dá uma escorregada com a norma culta da língua, né? A gente pode errar, enfim, isso não é problema. O problema é quando a gente fica querendo tirar a onda e dar receita para as outras pessoas, né? Mas o ministro da Educação, ele tem atribuído aos servidores públicos também um perfil ideológico, dizendo que quem passa em concurso público é de esquerda. Ora, bolas, ministro, o que está acontecendo com a cabeça dessa gente toda? Então a gente tem que vir para o debate e mostrar que isso não corresponde à verdade. O jornal o Globo, eu vou tirar aqui a tela do Raimundo Rodrigues, para ficar o nosso portal aqui, porque muita gente reproduz o nosso portal, né? Então é bom ter a referência aqui também da nossa logo aqui, né? Para quem está pesquisando, enfim, chega até a gente. Mas o Jornal Globo vai nessa linha. Ele diz que é necessário se fazer uma reforma administrativa e detonar o servidor público, porque, em média, o servidor público ganha 36% a mais do que os trabalhadores do setor privado. Gente, isso é uma falácia gigantesca, né? Em primeiro lugar, porque todo mundo sabe que os servidores municipais, estaduais e federais, que compõem a grande massa de servidores, são ou professores, ou merendeiras, enfermeiros, médicos, motoristas, bombeiros, policiais militares, policiais civis e vamos embora. No topo da pirâmide você tem servidores de carreiras de Estado, que existem em todos os países do mundo e que também em todos os países do mundo são bem remunerados. Essa discussão não teria espaço se o Supremo Tribunal Federal cumprisse a sua obrigação e já tivesse determinado há muito tempo atrás que nenhum servidor, aposentado ou não, pode ganhar mais que o presidente da República. Simples assim. Se acabasse com todos esses penduricalhos, o problema estaria resolvido. Mas a reforma
no serviço público só atende o mandamento que vem de fora para dentro. O Fundo Monetário Internacional, gente, tem uma série de receituários. Na revista Exame, em maio, publicou uma matéria onde informava que o FMI pede que o Congresso Nacional, pedir para o Congresso Nacional, reduzisse o número de servidores públicos. O jornal o Globo, em 2016, já dizia que o FMI também defendia a reforma da Previdência que incluísse os servidores públicos. Servidores públicos estão sendo atacados em todos os países em desenvolvimento, por conta do receituário do Fundo Monetário Internacional. As empresas a serem privatizadas também estão sendo por conta do receituário do Fundo Monetário Internacional. A reforma na Previdência, receituário do Fundo Monetário Internacional. E por que essas coisas estão acontecendo no Brasil? Bom, em primeiro lugar, é uma grande distorção que esses temas sejam os temas prioritários. Porque existe um tema que ninguém toca, que passa totalmente ao lado de qualquer discussão, isso mesmo durante os governos de esquerda que a gente teve, que é a questão da dívida pública e o que se paga de encargos, de juros dessa dívida, de rolagem dessa dívida. Isso nunca foi enfrentado, porque se fosse enfrentado num debate público, um debate aberto, democrático e honesto, nós seríamos chamados a discutir se a gente quer que pague quase 50% do orçamento brasileiro para juros, encargos, etc., ou se a gente preferia negociar esse pacote todo para que a gente tivesse mais investimento em saúde, educação, saneamento básico e por aí vai, né? Infelizmente isso não aconteceu. Os receituários do FMI continuam a ser praticados no Brasil, ora em maneira mais leve, ora de forma mais acentuada, como está acontecendo agora. Isso passa, inclusive, pela destruição de direitos sociais, como direito dos servidores públicos e direito dos aposentados, o que já aconteceu. E nada daquilo que foi prometido como resultado desse processo todo aconteceu. Desde 97, quando Fernando Henrique Cardoso aprovou a Lei 9194, ele dizia que a aprovação de um programa nacional de desestatização ia gerar mais emprego. Mentira, gerou desemprego. Que ia diminuir a dívida pública. Mentira, aumentou a dívida pública. Que ia aumentar o processo de industrialização. Mentira, aumentou a desindustrialização. Infelizmente isso aconteceu ao longo dos outros governos, é a mesma coisa, desindustrialização, o desemprego em muitas áreas que eram exploradas pelo Estado e o aumento da dívida pública. O que está acontecendo hoje é a reprodução dessa falácia. Infelizmente, os meios de comunicação estão atrelados a interesses internacionais do mercado financeiro e eles escondem essa pauta de uma tal forma que, se você pegar um pedaço desse meu vídeo e for colocar para alguma pessoa escutar ou prestar atenção, ela vai pensar que isso é um assunto alienígena, que isso não acontece, ela nunca ouviu, nunca viu um debate sobre esse tema. Eu só posso estar mentindo, eu só posso estar contando alguma inverdade. Mas basta olhar o orçamento da União que vocês vão ver que o que eu estou dizendo é a pura verdade. A professora Maria Lúcia Fatorelli, ela jamais é chamada pela Globo News, pelas grandes empresas de debates na televisão, pelos grandes órgãos de comunicação que tratam de economia, porque ela simplesmente colocaria um ponto divergente da mesmice que é apresentada para o povo brasileiro, sobretudo para a classe média que acredita nessas falácias todas. Todos os debates que acontecem sempre tem especialistas que falam a mesma coisa. Conter gasto público, a lei de gastos, lei de responsabilidade fiscal, que o governo não pode gastar mais do que arrecada, aquela milonga toda. E o cenário perfeito para esse modelo que vem de fora para dentro é a existência de um presidente da República que tem o melhor emprego do mundo, porque ele pode falar o que ele quiser e fazer o que ele quiser, que não acontece nada. Ele pode ir em qualquer templo, qualquer hora, qualquer festa, qualquer praia, qualquer evento, qualquer jogo de futebol, falar contra jornalista, artista, contra quem ele quiser. Leonardo DiCaprio, a Greta, quem ele quiser. Não tem problema nenhum, porque ele está cumprindo a função de ser o garantidor dessa entrega do nosso país. Talvez, no seu íntimo, ele nem saiba, porque o presidente também sofre muitas críticas em relação à sua capacidade cognitiva. Talvez ele não saiba o tanto que ele está sendo nocivo para o nosso país. Do lado dele,
aí sim, aí tem um cérebro que sabe o que está sendo feito com o Brasil. E Guedes, outro dia, era um ilustre desconhecido do grande público brasileiro e até das pessoas da classe média alta. E agora ele figura como gênio da raça, como o homem que descobriu a pedra filosofal, o ovo de Colombo, o homem que está trazendo receitas muito importantes para o Brasil. Mal sabem essas pessoas que o ministro Guedes é um grande farsante. E por que eu estou dizendo isso para vocês, olhando bem assim para o ponto central da câmera? Sem medo de errar. Porque o ministro Guedes ele tem uma desonestidade intelectual abissal, gigantesca. Porque sequer ele informa que todas as receitas que ele está bancando aqui no Brasil, todo o receituário, melhor dizendo, é de origem do Fundo Monetário Internacional. A desestatização, a entrega da soberania nacional, o ataque aos aposentados, o ataque aos servidores públicos, isso tudo não tem nada de original do ministro Guedes. Mas as pessoas, como não sabem das pautas do Fundo Monetário Internacional, acham que Paulo Guedes está trazendo coisas genuinamente surgidas aqui dentro do Brasil. Santa ingenuidade, Batman. Isso me lembra um personagem de Ariano Suassuna, que eu acho muito interessante numa dessas aulas que ele deu, onde ele falava que no interior de Pernambuco tinha uma figura assim, que era um misto de Paulo Guedes com o presidente da República, que muitas pessoas achavam que era um doido, que não tinha nada na cabeça, era um retardado mental, era um alucinado, mas algumas pessoas achavam que ele era genial, que ele escondia atrás daquela personagem situações muito surpreendentemente positivas. Esse cara, uma vez andando lá por essa cidade, viu um muro recentemente construído, um grande muro branco, e ele parou nesse muro e colocou a orelha ali e começou a ficar parado ali. Ficou parado ali 1 hora, 2 horas, 3 horas, e algumas pessoas iam passando perto daquele muro e foram fazendo a mesma coisa. Foram colando o ouvido ali naquele muro, e depois, quando chegou meio-dia, tinha lá umas 20 pessoas com o ouvido colado naquele muro. Eis que uma pessoa se desencosta dali, olha para o doidinho e fala assim: "Ô doidinho, eu não estou escutando nada." Ele falou: "Pois é, desde manhã cedo está assim." Então, gente, ressuscitando aqui essa história de Ariano Suassuna, né? A metáfora que me vem à cabeça é exatamente essa. Onde muitas pessoas estão com o ouvido colado nesse muro, muitas pessoas estão sendo induzidas a acreditarem que esses são os principais problemas do Brasil, que as pessoas que estão ali no muro são pessoas que estão escutando algo ou que algo surgirá desse muro, e quando elas se derem por conta, né, esse muro pode ter caído sobre as suas cabeças e causado grandes decepções. É por isso que nós estamos aqui no Portal do José. A gente tem que fustigar, tem que levar o debate, tem que levar algumas questões e buscar as contestações também, sem xingar a mãe dos outros, né? Tem muita gente que vem para cá e fala palavrão, né? Mas faz parte do jogo, né, gente? Eu fico por aqui, um grande abraço, até o próximo vídeo, gente. Tchau!